Bom dia. Sejam todos e todas bem-vindos à missa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Com alegria, nos reunimos para a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Nos tempos antigos, Deus alimentou o povo no deserto com o maná. Hoje, alimenta-nos com o pão vivo descido do céu, seu próprio Filho. Jesus nos deixa a Eucaristia com esta finalidade: tornar-nos um com Ele, comunhão e assimilação. Jesus em nós e nós em Jesus. Acolhamos este dom por meio de nossa adesão de fé. Fiquemos de pé, iniciemos a Santa Missa com o canto de entrada. Bom dia para todos. Sejam bem-vindos a esta celebração. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a presença de Deus no meio de nós, Corpus Christi, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está no meio de nós. Deus se faz presente de tal maneira que nós possamos tocá-lo, que nós possamos recebê-lo, que nós possamos tê-lo dentro de nós e na nossa frente, para desta maneira nos saciar
da graça de Deus. Irmãos, para celebrarmos dignamente esta santa solenidade, humildemente reconheçamos os nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos nosso Deus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue,
que experimentemos continuamente em nós o fruto da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra que sai da boca do Senhor, a qual nos sustenta no caminho de fé, alimentando-nos do pão da vida, ingressamos na divinismo do amor ablativo do tornarmos pessoas solidárias e de paz. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração, e para ver se observarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná, que nem tu e nem teus pais conheceis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança suas portas, e os seus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Anuncia Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis, ó Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Leitura da segunda carta.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo. E o pão que partimos, não é a comunhão com o pão de Cristo, do corpo de Cristo, porque há um só pão. Nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Palavra do Senhor. Terra exulte de alegria, louva teu pastor e guia, com teu hinos tua voz. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na santa ceia, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene a festa é o dia, que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Novo Rei, nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo, foge a noite, chega a luz. O que Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia, repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos, para nossa salvação. Faz-se carne e pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo, deve o crer todo cristão. Se não vês nem compreendes, gosto e vida tu transcendes, elevado pela fé. Pão e vinho eis o que vemos, mas ao Cristo é nós que temos, então envimos sinais. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer do vinho, quer no pão, e por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. O meu comungão dele, tanto este quanto aquele, multiplica-se o Senhor. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte traz em si. Pensa bem, igual comida, se é o que é bom enche de vida, traz a morte para o mal. Eis a morte dividida
hesita, quem duvida, como é todo autor da vida, a partícula também. Jesus não é atingido, o sinal é que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinal prefigurado, por Abraão foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extinguis nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dai também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou,
e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é que nós celebramos hoje? Nós celebramos a presença real de Cristo na Santa Eucaristia, sob as espécies de pão e de vinho. Ele disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne. Não é símbolo. Não é uma maneira de parecer assim. Não. É presença real de Cristo na Santa Eucaristia. O mistério da Eucaristia. Minha carne, de Jesus, é verdadeira comida. E meu sangue, verdadeira bebida. Nós poderíamos dizer que essa presença real de Cristo na Santa Eucaristia é uma epifania. Epifania significa manifestação de Deus. É uma maneira de Deus se mostrar. Jesus, ele tem poder para tudo. Ele é Deus. Ele pode se apresentar a nós de qualquer maneira, como ele quiser. Tudo é possível para Deus. Às vezes ele diz que é carne. Outras vezes diz que é bebida. Outras vezes diz que ele é pão vivo descido do céu. Outras vezes ele se diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enfim, Jesus usa diversas maneiras de dizer o que ele é. E tudo é verdade. Ele é Cordeiro, ele é pão, ele é presença de Deus, ele é carne, tudo. Deus pode falar tudo isso para nós. E ele se manifesta do jeito que ele quer. E a pergunta é: para que Deus, Jesus, se mostra presente na Santa Eucaristia? Para que nós queremos a Santa Eucaristia? Para entender isso, a gente tem que olhar para trás no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel foi tirado por Deus pela mão de Moisés da escravidão do Egito, ele foi levado não diretamente para a terra prometida, mas esse povo teve que passar por uma provação. Olhe o que diz Deus: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu estes 40 anos no deserto. Para quê? Vejam bem. Para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Então, Deus fez o povo de Israel ficar durante 40 anos no deserto, para ser provado. E nesse tempo, esses 40 anos no deserto, não tem nada. Deus
alimentou, Deus fez o povo passar fome, para sentirem a fome, a necessidade de Deus. E depois mandou para eles o maná, como diz a palavra. Não te esqueças do teu Senhor, do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Aquele povo foi provado. Nós também, não sei quantos anos cada um de nós vai passar neste deserto que é a vida. Nós nos acostumamos à vida que, na verdade, isto é um deserto no qual nós estamos sendo também provados por Deus. E Deus nos faz passar fome, fome dele. E para isto, assim como o povo de Israel, Deus deu o maná, Deus deu a Santa Eucaristia. Nos alimenta com o alimento, com o pão vivo descido do céu. E qual é esse alimento? Próprio Jesus, a carne e o sangue de Jesus. Nós somos alimentados para podermos superar as dificuldades da vida. Se você não alimenta seu corpo não sustenta, não tem capacidade de trabalhar nem de estudar. Assim também a alma. Se você não sustenta a sua alma, você não tem capacidade para viver espiritualmente, reconhecer teu Deus. Por isso, então, Deus decide ficar no meio de nós, ficar conosco. E para isto Ele escolhe a maneira mais simples e convincente. Usou aquilo que mais o povo de Israel tinha. Naquela terra, o pão era o alimento principal. Naquela terra, o vinho era a bebida principal. Então, ele decidiu, como maneira para ficar entre nós, os elementos que o povo de Israel tinha, para que ao povo não faltasse o pão vivo descido do céu. Como naquela terra se cultivava muito trigo, do qual sai a farinha para fazer o pão. E cultivava também as vinhas para fazer, as videiras para fazer o vinho. Eles tinham tudo necessário para terem Deus presente. Deus, Jesus, escolhe então o pão e o vinho. E neles fica como verdadeira comida e verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Veja bem, a Eucaristia é fonte de vida. Tem dias que nós estamos tão para baixo, tão desanimados. Se aproxime da Eucaristia. Lave seu coração primeiro e depois se aproxime da Eucaristia. Se alimente de Deus. Você é revigorado. Mas como é que pode um pedacinho de pão tão pequenininho, tão fininho, não é uma hóstia fina, pequena? Como é que pode nos alimentar? Não é questão de tamanho. Se você comesse uma hóstia enorme, você não estaria mais e melhor alimentado espiritualmente do que você comendo um pequeno pedaço. Porque um pedaço de Deus, um pedacinho do corpo de Deus, é suficiente para nos santificar. Tem gente, e a igreja teve que corrigir isto, que ia de missa em missa. Tem igrejas que têm missa a cada hora. 7, 8 horas da manhã, 9, 10, 11, 12.
Tinha gente que ia à missa 7, 8, 9, 10, 11, 12, para poder receber mais uma hóstia. Porque essa pessoa achava que assim se alimentava mais de Deus. Não. Não é a quantidade, é a qualidade. E a qualidade é a melhor. É o pão vivo descido do céu. É o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outra que eu quero esclarecer. Às vezes as pessoas se perguntam, mas a gente só recebe a hóstia, a gente não recebe o vinho. Só o padre que toma o vinho, ou as monjas, né? E nós não. Meu irmão, não se preocupe não. Quando você compra carne, ela vem cheia de sangue. Não é verdade? É. A carne leva sangue. Então não precisa, para você se alimentar com o corpo do boi, da vaca, da carne do animal que foi matado, você não precisa engolir 1 litro de sangue. Não. Naquela carne já vai também o sangue daquela carne. Então, quando você comunga a hóstia, você comunga plenamente. Tem gente que não consegue engolir. Conheço sacerdote que tem câncer na boca, na garganta, não consegue engolir a hóstia. Não consegue. Como ele toma a comunhão? Ele bebe o cálice. Ele não come a hóstia. Ele bebe. É suficiente. Quem toma o cálice ou toma da hóstia, come a hóstia, é suficiente. É comunhão com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Eucaristia é fonte de vida. Ele mesmo diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, terá a vida eterna. É fonte de vida eterna, necessário para alcançar a vida eterna. Mas a Eucaristia também tem consequências para nós. Nós precisamos comungar. Não basta nós assistirmos à missa, assistirmos o milagre da transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. É necessário comungarmos, aproximarmos de Deus para receber essa hóstia. A não ser que por motivo de impossibilidade você comungue espiritualmente. Isto é, sem receber fisicamente nem a hóstia, nem o vinho. Algumas pessoas, por motivos de saúde, não podem comungar fisicamente, mas comungam espiritualmente. Ou até doentes que participam da Eucaristia através da rádio, da televisão, das redes sociais, eles não podem comungar fisicamente, mas comungam espiritualmente, dado que não dá para levar todos os domingos ou todos os dias a Santa Eucaristia para essa pessoa. Ela comunga espiritualmente. E outra consequência de tudo isto é que nós devemos seguir Jesus. Nós agora, depois da missa, faremos uma pequena procissão dentro do mosteiro, pelo pátio do mosteiro, e voltaremos até aqui, até a igreja. Então, nós precisamos seguir Jesus. A procissão é um seguimento de Jesus. Ele vai na nossa frente, Ele está conosco. Nós precisamos segui-lo. Na vida, nós precisamos seguir Jesus. Claro que a procissão, além de seguimento de Jesus, é manifestação desse Jesus, publicamente. Aqui, como não temos rua, nós o fazemos aqui no mosteiro. Mas hoje à tarde,
a procissão será lá na cidade, pelas ruas das nossas cidades, manifestando, mostrando nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia. E para isso caminharemos atrás. Mas não basta caminhar atrás de Cristo. É necessário imitá-lo. Uma coisa é crer, outra coisa é andar atrás dele e outra coisa é viver. E é isso que Jesus nos pede, que vivamos como ele viveu. Que saibamos imitá-lo na nossa vida, na medida das nossas possibilidades, sendo como ele era e como ele é. Isso é Eucaristia. A Eucaristia não é simplesmente aqui receber a comunhão, pronto. Não. A Eucaristia é seguimento de Jesus e é imitação de Jesus. Esse é o nosso compromisso. Jesus se faz presente, cumpre sua palavra, se faz presente e ele nos pede para fazer isso, fazer isto em memória de mim. A Eucaristia é uma memória da Santa Ceia e da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É memorial. Foi na Santa Ceia que Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E nós fazemos. Então, também é memorial. Por tudo isso, nós somos gratos a Deus pela sua presença perante nós e dentro de cada um de nós. Uma presença que nós não merecemos, mas sua bondade, sua generosidade, seu amor por todos nós, mesmo sendo pecadores, é infinita. Ele não ama nossos pecados, mas ama todos e cada um de nós com infinito amor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces comunitárias ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, Filho de Deus vivo, que nos incentivais a celebrar a ceia eucarística, fortalecei a Igreja todas as vezes que celebra sacramentalmente na liturgia o evento da cruz. Nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, Rei da paz e da justiça, que nos sustentais no caminho da vida, suscitai nos governantes o empenho pela justiça e pelo atendimento aos necessitados fundamentais do povo. Nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, pão vivo descido do céu, que nos chamais a entrar em comunhão convosco, mantendo em nós a disposição de participar frequentemente da Eucaristia, para que aprendamos a agir conforme os vossos critérios e não os do mundo. Nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Cristo, Senhor da eterna glória,
que vos doastes pela salvação da humanidade, tornai participantes da vossa ressurreição todos os que morreram, esperando em vós. Nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos sempre deste pão. Faça a sua prece pessoal a Deus. Atendei, ó Deus, nossos pedidos e concedei que nunca faltem o pão da vida eterna aos vossos fiéis e o pão cotidiano na mesa do vosso povo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós vos pedimos, concedei benigno à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por estas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar pelos séculos a memória da sua paixão salvadora, ele ofereceu-se a vós como cordeiro sem mancha, e foi aceito como perfeito sacrifício de louvor. Neste sublime mistério, alimentais e santificais os vossos fiéis, para que no mundo inteiro o gênero humano seja iluminado por uma só fé e unido na mesma caridade. Assim, nos aproximamos da mesa deste admirável sacramento, para que, repletos da doçura da vossa graça, nos transformemos em imagem da vossa glória. Por isso, o céu e a terra entoam um hino novo de adoração, e também nós, com a multidão dos anjos, cantamos a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios.
enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Francisco Edmilson, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs, familiares, amigos, conhecidos, que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso.
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, oremos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos pecou. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudemo-nos na paz de Cristo. Felizes somos nós que hoje, neste dia de Corpus Christi, fomos convidados a esta ceia do Senhor, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis Jesus, o pão vivo descido do céu. Quem comer dele terá a vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei curado. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, a participação eterna na vossa divindade, que no tempo presente é prefigurada na comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Para de lá sairmos em procissão.